com um crochê por encomenda sem surtar. Descubra nesse vídeo. Oi, Michelle aqui, começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa playlist, né, da nossa série de vídeos aí, Venda Mais Crochê 2025. Se você não conhece, gente, vai lá, depois que finalizar esse vídeo aqui, vai ter a playlist no comentário fixado. Clica lá em maratona que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Tem dicas lá maravilhosas. E o papo de hoje é como trabalhar com encomenda sem surtar, gente. Vocês sabem que desde quando eu comecei a trabalhar com o crochê, que eu trabalho assim por encomenda, né? É algo que já é de mim mesmo. Esse meio do ano agora faz 6 anos que eu estou trabalhando com o crochê. E nesses 6 anos, sei lá, 80% de tudo que eu fiz foi encomenda. E, gente, quem me acompanha aí sabe que eu já passei por tanto apuro, cada coisa, coisas que me fizeram várias vezes querer jogar a toalha, querer parar de pegar encomenda, querer até desistir de trabalhar, me achar sobrecarregada. E aí, eu achei importante, deixa eu chegar vocês um pouquinho pra cá, porque a linha ó, que eu tô puxando do novelo tá batendo em vocês, tá refletindo, né? E aí eu achei importante me trazer esse vídeo, porque tem meninas que sonham com a agenda lotada. Porém, um conselho que eu dou para vocês, tá com a agenda vazia? Faça uma preparação para quando essa agenda encher, mulher. Por quê? Porque a gente sabe que o crochê é um trabalho artesanal. Quando você pega uma clientela boa, essa clientela vai sempre encomendar de você, vai sempre indicar para outras pessoas que vai encomendar de você. Pessoas vão chegar nas suas redes, né? Seguindo as dicas que a gente já conversou aqui. Vão chegar nas suas redes e vão encomendar uma coisa ou outra. E aí, como que você faz? Para não surtar, para não se sobrecarregar, para não pegar encomenda demais, para dar conta de tudo. Vamos conversar sobre isso, gente. Então já pega aí seu crochê, seu chá, sua água. Vamos sentar e papear. E já comenta para mim qual a sua experiência. Você trabalha com encomenda, pronta entrega? Como que é a sua experiência? Você já passou perrengue, não passou perrengue? Conta para mim. Gente, trabalhar com encomenda é muito bom. Por quê? Porque a gente sabe o que vai fazer, as cores que a gente vai fazer, então não tem aquele cansaço, vamos dizer assim, aquele cansaço de, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Será que essa peça vai sair? Aquela insegurança, sabe? Será que essa cor realmente tá boa? Não tem, porque a cliente chega e te fala, eu quero essa peça desse tamanho, dessa cor. Pronto, né? E melhor ainda é quando você trabalha com a entrada, porque você ainda pega uma entrada ali, o restante você pega quando finalizar a peça e tá tudo certo. Nossa, é perfeito, gente, na teoria. Não se engana. Na teoria é perfeito. Por quê? Porque se você tem uma cabeça assim como a minha, que gosta de criar, tipo ontem eu tava aqui fazendo essa encomenda e aí me surgiu uma ideia na cabeça, eu já tive que largar e fazer, porém a ideia tá ali porque eu não consigo continuar com a ideia, porque eu tenho que terminar isso aqui. Então, assim, para quem tem essa veia criativa, é muito difícil você se manter focado num pedido, você se manter focado numa encomenda. E aí o meu corpo, ele começa a procrastinar. Não é que eu paro para não fazer nada, mas ele vai colocando. Ai, você precisa arrumar esse móvel aqui, trocar ele daqui para cá porque tá bagunçado. Ah, você precisa jogar uma água na casa porque não tá suja. Você precisa, sei lá, comer algo diferente que você tem que fazer. Você precisa fazer outra peça, entendeu? A minha mente, ela começa a me boicotar. E quem me acompanha aí, ano passado viu que eu dei uns lapses aí de ansiedade por conta das encomendas, justamente por causa disso, porque eu sufocava esse lado criativo, né, para atender as minhas clientes. E assim, no início, gente, a gente consegue. Só que cada vez que a gente consegue, a gente mexe com um pouquinho do nosso psicológico. Um pouquinho do nosso psicológico. É igual, por exemplo, se a gente passa a vida inteira comendo porcaria. Quando a gente tiver uma idade mais avançada, o nosso corpo vai apresentar sinais. E assim é trabalhar com encomenda. No início vai ser mil maravilhas, como comer um hambúrguer todo dia. Nossa, é perfeito comer um hambúrguer todo dia e ter sobremesa chocolate. Nossa, é perfeito. Perfeito. Você vai ficar ali 1, 2, 3, 4, 5 anos sem nem reclamar. Mas depois disso, seu corpo vai apresentar sinais. Você vai engordar, você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta, vai ter. O resultado ele vem lentamente, ele não vem. E assim as encomendas, foi isso que aconteceu comigo.
era maravilhoso eu ter as clientes ali, atender, entregar e tal. Porém, cada vez eu sufocava um pouquinho desse lado que precisava pensar em outras coisas, que precisava fazer outras coisas, que eu olhava e via esse tanto de sobra e falava, meu Deus, eu não tenho tempo para parar para fazer alguma coisa. Ou, eu queria tanto trabalhar com determinada peça, não conseguia porque eu tinha encomenda para fazer. Então, cada vez que eu sufocava isso, começava-se algo aqui, né, na mente da gente, ele vai travando. E com o tempo ele começa a apresentar sinais. Eu já contei alguns dos sinais para vocês aqui, mas os principais, assim, que eu senti era dor de cabeça. Sabe quando o corpo tá ruim, que você tá querendo ficar doente, que o corpo fica ruim? Essa sensação, náusea, teve um episódio quando eu tava gestante que me deu até tontura, enfim. Que mais? A última que me deu que eu tava apresentando esses sintomas, me deu uma alergia. Isso aqui, ó, ficou empolado, assim, sabe? A gente já tinha dado uma pesquisada, porque era uma mesma alergia que a minha filha dava. E é alergia emocional. Isso. E aí, se você colocar na internet mesmo, alergia emocional, você vai ver como que fica a pele. Então, deu também. Então, assim, é algo que hoje, 6 anos de trabalho, eu tô sentindo hoje. E como que eu estou fazendo para me resguardar? Michelle, você parou de trabalhar com encomenda? Você disse que ia parar de trabalhar com encomenda. Não. Eu não parei de trabalhar com encomenda, porém, eu falei que eu iria reduzir pelo menos a agenda, já que eu não consigo parar de fato ainda, né? O meu plano no futuro é parar. Mas por enquanto, no momento, não dá, porque como eu falei para vocês, a encomenda é um dinheiro maravilhoso, porque é um dinheiro que é certo, né? Tipo, eu tô fazendo isso aqui, eu tenho certeza que na hora que eu acabar, eu vou finalizar ele e vou entregar para minha cliente, ela vai me passar o valor e vai ser ótimo, entendeu? Maravilha. Então, assim, a encomenda é perfeito nessa questão. Mas, eu tô tomando certos cuidados, sabe, gente? A primeira coisa que eu fiz foi separar um caderno, esse aqui, ó, que é o meu caderno de encomenda. Vocês sabem que eu tenho a agenda controle da crocheteira, tenho a agenda da crocheteira da Ruth, e eu já trabalhei com a controle, já trabalhei com a agenda da crocheteira da Ruth, porém a encomenda junto com outras coisas, pra mim, não funciona. Eu acho que fica bagunçado, fica visualmente, sabe? Não sei. E aí eu acabo que eu paro de anotar, né? Eu sempre reparei isso, que eu paro de anotar. Então eu peguei e desenvolvi esse aqui, o controle de encomendas, que é um caderninho separado, também tem lá na loja da Shopee, tá, meninas? Link vai ficar aí no primeiro comentário fixado desse caderninho aqui. E aí nele, ó, eu consigo anotar. Nome, contato. A folha atual, ela não tá rosinha assim, porque toda vez que eu imprimo rosa, dá problema na impressora. Então, ela não tá rosa assim e ela tá com uma parte aqui, ó, forma de pagamento. Aqui tá Pix, cartão e dinheiro. Porém, se você trabalha com crediário, né, que é o fiado, aí tá escrito aqui, crediário, 1, 2, 3 parcelas, para parcelar em 3. Então, você consegue colocar isso também. Aí vem o nome, endereço do cliente, contato, a data do pedido, a data da entrega. Aí na descrição aqui tem a quantidade de peças, o que é o produto e o valor. Se tem entrega, sim ou não, e a taxa da entrega, o total. Aí as formas de pagamento, a observação coloca entrada, ou alguma coisa que o cliente pediu para mudar, enfim, alguma coisa aqui na observação. E dessa forma, eu consigo, quando a cliente pergunta para mim assim, Michele, você tem. Você tem agenda? Ou você pode fazer tal coisa para mim? Aí eu já consigo abrir aqui e olhar. Esse daqui eu ainda não anotei a data, porque eu tenho que ver com a cliente a data do envio, porque eu fiz o pedido do fio dela, né? Então tem que ver. Aí, mas aí eu anoto e olho e falo, fulano, depois eu calculo, né? Quantos dias, por exemplo, vamos supor que aqui é um jogo de banheiro e a data para entrega é dia 10/4. Tá, 10/4. Então, eu não vou anotar um pedido para 15/4, por exemplo, porque tá bem em cima, entende? Mas eu posso anotar um pedido para 20/4, porque aí eu termino esse pedido do 10/4, descanso, faço alguma outra produção de pronta entrega e depois cato ele de novo. Então, dessa forma, tem me ajudado. Só que você tem que ser fiel a isso aqui. Um exemplo. Eu passei 2 semanas infiel a isso aqui. Eu não estava anotando. Eu estava só
colocando na minha cuca. Quando eu fui especificar o que eu tinha para entregar, passou assim nível hard do que eu precisava entregar. O que eu fiz? Eu fechei a agenda. Para você trabalhar com encomenda e trabalhar de forma leve, você tem que dominar o não, gente. Se você não consegue dominar o não, como eu não consegui por muito tempo, treine isso antes de você começar a lotar sua agenda. Treine isso, porque isso te faz um mal, porque você pensa assim, ai, mas eu não vou fechar minha agenda. Eu vou fechar a agenda, a cliente vai vir, vai perguntar, ela vai procurar outra crocheteira. Ou, ela nunca mais vai voltar. Gente, para você trabalhar bem, você precisa estar bem. E por muito tempo eu me prendi a isso, até esses sinais começarem a acontecer. Ai, porque eu vou decepcionar a cliente, porque isso, porque aquilo, sabe? Mas tudo tem um jeitinho. Um exemplo. Esse penúltimo pedido aqui, antes desse que eu mostrei para vocês agora, eles são suplás. Quem me acompanha. Não, mentira, que eu comecei a gravar e aí eu acabei mudando o vídeo e não postei. Mas quem me acompanhou no Insta viu que eu tava fazendo esse jogo que eu tô fazendo agora e selecionando o pedido para outra encomenda. Porém, essa encomenda, na hora que essa cliente chegou e me falou assim, Michele, para que dia você consegue me atender? Eu falei, olha, minha agenda tá fechada, eu só tenho junho. Ah, não, Michele, mas é longe demais o junho. Eu falei, sim, é longe demais, mas eu não consigo te atender antes. Porém, me fala o que é o teu pedido, que ela quer suplar, né? Me fala o que é o teu pedido, que eu posso encaixar, tentar encaixar, nem tenho a certeza, eu posso tentar encaixar entre um pedido ou outro quando eu estiver fazendo pronta entrega, porém eu não consigo me comprometer com você. Data da entrega, junho. Se eu conseguir antes, eu te mando, sabe? E aí ela, não, tudo bem. Aí ela foi e me mandou o pedido, entende? Só que antes, o que eu fazia? A cliente, que é essa mania que a gente tem, ela chega com uma foto e fala assim, fulana, você faz essa peça pra mim? Aí o que você faz? Faço. Que cor que você precisa? Ou boa tarde, faço sim. Quantas peças você quer? Tipo assim, sabe? Você já deixa o faço. Aí depois você lembra, poxa vida, tô cheia de coisa. Só dá pra eu fazer mês que vem pra essa cliente. Mas como você falou um faço, pelo menos eu sou assim, né? Como você falou um faço, eu ficava sem graça de dizer, ai, mas eu só tenho agenda pra mês que vem. Aí agora, quando alguém me pergunta como foi o caso dessa cliente, Michele, você faz isso aqui pra mim? Faço, mas eu só tenho agenda pra tal mês. Ah, não, Michele, mas tá muito longe, mas eu não consigo te agendar antes, eu não consigo te atender antes, porque eu já estou sobrecarregada. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, algumas dicas, na verdade, né? Que é essa questão de espaçar um pedido do outro. Tenta espaçar o suficiente para você fazer alguma outra coisa, né? Vira e mexe, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, deixa uma semana livre, sabe? Uma semana que você vai trabalhar com as sobrinhas, uma semana que você vai fazer alguma coisa. Ai, Michele, mas eu tenho medo de fazer e não vender. Eu tenho medo de mexer aqui e essa peça não sair. Tá aí a dica do sucesso. Primeiro, o que você mais vende aí? Ah, eu vendo jogo de banheiro para de tapete. Beleza, você já sabe o que você mais vende. Se as cores de sobras estão aí, é certo que são cores, na maioria das vezes, que tem uma cliente ou outra que pede uma cor que nunca sai, né? Mas a maioria das vezes, essas cores que vocês têm são as cores que mais saem no ateliê de vocês. Concorda comigo? Então, pensando por esse lado, você sabe o modelo que mais sai no seu ateliê e você tem as cores que mais saem no seu ateliê também aí de sobrinho. Então, não é mais fácil eu vender um tapete assim, ó, crochetado, do que eu pegar esse cone bem aqui e vender? Conta pra mim, ó, desses dois cones aqui que estão abertos. Esse que tá aqui aberto. O que é mais fácil? Esse que tá aqui, ó, essa sobrinha que tá aqui. O que é mais fácil? Eu vender o tapete pronto ou vender os tapetes? Então, gente, às vezes a gente fica com esse medo besta, sabe? Eu tive muito esse medo besta. Ah, não vou fazer pronta entrega não, porque vai que não vende, né? Mas a melhor forma de você trabalhar com encomenda é você ter a pronta entrega também, sabe? Lembrando que esse vídeo é sobre a minha vivência, a minha experiência, aquilo que tá dando certo pra mim, né? Não é a garantia. A garantia é você testar e ver se dá certo para você ou não. Mas para mim, com toda a experiência que eu já tenho,
de trabalhar só como encomenda e depois ir para pronta entrega, encomenda, depois querer trabalhar só com a pronta entrega e hoje tá conseguindo conciliar os dois, é que você precisa de um tempo para respirar. A sua cabeça, ela precisa descansar, porque querendo ou não, a encomenda, ela te traz pressão, e é uma pressão que a gente mesmo coloca. Será se eu vou conseguir? Se alguma coisa sair fora do controle, a primeira coisa que você pensa é a encomenda que você tem que entregar. Então, assim, tem uma pressão da encomenda. E a pronta entrega, ela te descansa e te ajuda a não ficar com esse monte de sobrinha assim no seu estoque, né? E vai vender, gente, com o tempo, com a divulgação, vai vender. Tem clientes que elas querem dar um presente, tem clientes que não têm paciência de esperar, principalmente se assim como eu, ó, por exemplo, a gente está em abril, eu tô agendando para junho, tem cliente que não espera. Sabe? Ai, Michelle, você não consegue me atender antes? Não, não consigo. Então tá bom. Deixa que depois eu te procuro. Sabe? E às vezes eu ficava assim, meu Deus do céu, e se ela nunca mais voltar? Se ela nunca mais voltar, amém, outra virá. Mas a gente tem que pensar na gente. Então, dá para trabalhar com encomenda? Dá sim. É ótimo, é maravilhoso, gente, trabalhar com encomenda. Mas se você não saber ter o não na ponta do lápis para aquela agenda te atender e não atender a cliente, você vai surtar. E aí você vai colocar o seu ateliê por água abaixo, sabe? Porque você pode não ter psicológico para aguentar a pressão e no futuro você não conseguir mais trabalhar, ter algum bloqueio, algum tipo de bloqueio, alguma coisa. Então, assim, é algo muito sério. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é só uma encomenda. É só 10 encomendas, é só 15 encomendas. Só que isso a longo prazo ferra com a nossa saúde mental, entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado. Tá ficando estressada demais? As coisas tá saindo fora do controle, você tá assim, virando o cabeção, pirando o cabeção sempre quando isso acontece, porque você fica, meu Deus, como que eu vou entregar isso pra fulano? Gente, diminui. Diminui o ritmo de produção. Mesmo que diminua a entrada no seu ateliê momentaneamente. Quando a gente troca de encomenda para pronta entrega, dá aquele baque, sabe? Porque tá todo mundo procurando você dizendo não, e aí as peças não saem na mesma velocidade, então dá aquele baque no ateliê. Mas depois melhora, entendeu? Se possível for, organiza assim 1 mês e meio. Não vou pegar essas encomendas aqui, vou fechar minha agenda por 1 mês e meio, 2 meses, para eu conseguir organizar algumas contas, algumas pendências. Geralmente a gente tem conta, tipo assim, de 3, 4, 5 parcelas, né? Então vou organizar essas contas aqui, e aí depois eu dou um freio de umas 2 semanas de encomenda. Aí depois eu pego mais uma, dou um freio de 4 dias entre uma encomenda ou outra, para eu conseguir trabalhar mais folgada. Vocês vão ver que vai melhorar muito a produtividade de vocês. Vai por mim, vocês vão conseguir render bastante. É igual ontem, eu tava bem tranquila. E quando eu finalizei o dia, que eu pensei, o que eu fiz ontem? E eu fiz uma passadeira, passei uns bicos e fiz bem um monte de coisa. Por quê? Porque a minha mente está tranquila. E quando eu trabalho como encomenda que tá aquela pressão, parece que o trem não anda, parece que você dá um ponto para frente e dois para trás. Então, assim, tudo na vida tem o bônus e o ônus, né? E eu contei para vocês a minha experiência. Para você que ainda não tem agenda lotada, você se organizar. O segredo, gente, se organize desde a primeira encomenda. Ah, mas eu quase não tenho encomenda. E aí eu peguei 3 encomendas, uma em cima da outra. Será que vale a pena? Será? Pensa, tá? Pensa, tá? Para e pensa. Porque, como eu falei para vocês, o resultado ele não vem de imediato. O resultado na consequência, ela não vem de imediato, ela vem no dia a dia. Então, preste atenção. E o mais importante de tudo, preste atenção em você. Como que você tá? Quando você pega essa peça para fazer de encomenda aí, ou sempre que você pega uma encomenda, como que o seu corpo se comporta? O corpo dá sinais e muitas das vezes a gente ignora porque a gente fala, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. E a gente precisa mesmo, mas até que ponto, né? Lembre-se, a Bíblia ela fala assim: amai ao próximo como a ti, né? Amai o próximo como a você mesmo. E como é que a gente ama? A gente cuida. Por exemplo, a gente tem os nossos filhos, eles são assim preciosos pra gente,
né? E a gente faz o quê? A gente cuida com todo o zelo, amor, carinho, paciência, né? Às vezes rispidez quando precisa ser, quando precisa corrigir, mas a gente tá corrigindo porque a gente ama também, porque a gente quer que a pessoa siga ali na linha, né? E você, será se você tem se corrigido? Será se você tem se cuidado? Será se você tem se entendido? Será se você tem se parado para conversar? Sabe? Não é sobre uma esse vídeo não é só sobre uma encomenda, mas é sobre você, né? Às vezes, principalmente quando a gente trabalha em casa, já é muito sozinho, já é muito, né? A gente vê poucas pessoas, a gente se resguarda aqui mais no nosso cantinho, na nossa agulha, no nosso fio e às vezes numa rede social, né? Para conversar, interagir, enfim. E será se você tem observado para você, sabe? O que está acontecendo, o que está se passando na sua mente, como que seu corpo está reagindo, como que você finaliza o dia, como que você inicia o dia, sabe? Tudo isso, o corpo vai apontando sinais e aí você encontra a causa. Então, o conselho mais precioso desse vídeo: pegue sim encomendas. Se é isso que você quer, pegue sim encomendas. Mas se organize, afinal de contas, você não é uma máquina. Você precisa de tempo, né? Como eu sempre digo, a Bíblia já fala há tempo para todas as coisas. Então não atropele os níveis, sabe? Não atropele o tempo para todas as coisas. Para que você chegue daqui a alguns anos e olhe e fale: meu Deus, como que eu corrijo isso? Então, que você possa sair daqui refletindo, tá bom, gente? Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Como eu falei para vocês, conta para mim qual a sua experiência, né? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu fico por aqui, me despeço de vocês. Te espero no próximo vídeo. Um big beijo e tchau!